Ok. Bom, então nós paramos basicamente nesse slide aqui, onde nós estamos falando da parte do balanço patrimonial e na ordenação das contas, né, ou na distribuição das contas, tanto no ativo como no passivo. Lembrando que o ativo fazem parte os bens e direitos, tá? E o passivo são as obrigações, certo? Então, aqui no ativo, no ativo, como é que nós distribuímos as contas? Primeiro, aquilo que nós recebemos de imediato, aquilo que nós recebemos já, digamos assim. Depois, aquilo que nós recebemos em breve e, por fim, aquilo que nós recebemos a perder de vista, né? Então, por exemplo, o que a gente recebe já? É dinheiro. Então, vai ter uma conta chamada caixa. O que recebo em breve? Estoque, clientes, né, que é quando a venda é a prazo. E recebo a perder de vista são aquelas vendas que nós fazemos, né? Aquelas vendas que nós fazemos em mais de 24 meses, né? Além do primeiro exercício, do exercício financeiro. Os passivos é mesmo o mesmo princípio. Eu vou classificar aquilo que eu tenho que pagar de imediato, pago já, folha de pagamento, impostos, aquilo que pago em breve, que são então os fornecedores, né, as compras a prazo. No passivo, nós temos o patrimônio líquido, que é o patrimônio. Aqui, o que é o patrimônio líquido? É como se fosse o seguinte: eu tenho os ativos, tenho os passivos e tenho os pagamentos a perder de vista, né? Seria como se fosse um saldo, tá? Como se fosse um saldo, certo? Por quê? Como se fosse um saldo? Porque tudo que está no ativo, ele saiu do patrimônio líquido. Por isso que o patrimônio líquido está colocado aqui no passivo, tá? Porque na realidade a instituição, a empresa, a empresa que é representada por esse balanço patrimonial, ou seja, ela é representada pelos bens, direitos e as obrigações, certo? Tudo que tem, né, nessa empresa de bens e de direitos, ou ela, ou ela vai pagar já, ou ela vai pagar em breve, ou ela vai pagar perder de vistas. Mas isso saiu de onde? Saiu do patrimônio dos sócios. Então, por isso que está no lado direito, por isso que o patrimônio líquido está colocado no lado direito. Porque, na realidade, a empresa tem uma obrigação com os sócios, tá? Seguindo aqui, então vamos nos aprofundar no balanço patrimonial. Então, a primeira conta que vai lá no ativo, que é do lado esquerdo, né? Então, no ativo, todas as contas que representam os bens e direitos devidamente classificadas em três grupos. Ativo circulante, que é curto prazo, ou seja, dentro do exercício social de 12 meses. Então, tudo que está dentro dos 12 meses, ela entra no ativo circulante. Tá? Então, aqui vai entrar caixa, clientes até 12 meses, né? Estoques, enfim. O realizável a longo prazo são após o término do exercício social e o ativo permanente, que são aqueles, aqueles bens que nós temos, né? E, e são, digamos, são permanentes, né? Como imóveis, móveis, automóveis, enfim. Tá? Dentro do ativo circulante ainda nós podemos ter uma classificação. Claro, isso para nós não vai ser muito relevante, mas só para ativo de conhecimento. Então nós vamos ter o ativo circulante disponível, por exemplo, o caixa, ativo circulante de aplicações financeiras de curto prazo
né? A poupança, um CDB, um RDB, ativo circulante clientes, daquela conta clientes, né? Ativo circulante estoques, despesas pagas antecipadas do exercício social seguinte. Uma despesa que eu tenho, como se fosse, por exemplo, eu adquiri uma carga de matéria-prima a ser paga no próximo exercício social, sobrou um dinheiro, eu estou antecipando, então isso entra como um direito que eu tenho. Então vai entrar em despesas pagas antecipadamente, né? Ó, do exercício social seguinte, e bem como as despesas pagas antecipadamente. Então, qualquer despesa paga antecipadamente, elas vão também nessa conta aqui. Um exemplo, né? Eu comprei uma aquisição de uma passagem aérea, foi paga e foi adquirida a passagem, só que eu ainda não fiz uso ainda da passagem. Então, eu pago antecipadamente e eu tenho o direito de ter esse uso da passagem, tá? Ainda dentro do ativo, nós temos o ativo realizável a longo prazo, que aqui são classificadas todas as contas que representam direitos ou créditos a receber, cujos vencimentos ocorram após um período de 12 meses. Então, o realizado a longo prazo, conforme nós já tínhamos comentado anteriormente, né? O ativo permanente ou ativo circulante são ativo permanente investimento, ativo permanente imobilizado, ativo permanente intangível. E aí nós vamos para o lado passivo, né, que são as nossas obrigações. Então, no passivo, você encontra as contas que representam as obrigações e o patrimônio líquido devidamente classificados em 4 grupos. O passivo circulante, da mesma, com a mesma, com a mesma proposta do ativo circulante, né? O passivo exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros e o patrimônio líquido. Ainda no passivo, nós vamos ter as contas retificadoras. Elas são contas que fazem parte das contas patrimoniais. Trata-se das contas de sinal negativo, embora da natureza devedora ou credora, mas, por força de lei, essas contas estão com saldo devedor ou credor, isto é, diminuindo o ativo ou o passivo, ou os dois, né? E essas contas aparecem no ativo e no passivo. Exemplo, capital a integralizar, então é uma conta redutora do passivo patrimônio líquido. Ou depreciação acumulada, é uma conta redutora do ativo. Então, o que acontece? É uma conta retificadora, porque, por exemplo, a depreciação, ela não é pagamento em espécie, é apenas correção, uma correção fiscal. Por isso que ela entra no ativo, tá? Com um sinal negativo. Então, aqui um exemplo, né, da distribuição das contas. Aqui no lado esquerdo do ativo, o ativo circulante, aí tem aquelas descrições que pode variar um pouco de acordo com cada empresa, tá? Dentro do ativo circulante. O próprio circulante, ele pode ser renomeado em algumas empresas como realizável a curto prazo ou como disponível a curto prazo, tá? Mas nesse caso aqui nós temos então o circulante e aí nós temos as subdivisões, né? Disponibilidades, os créditos, o estoque, então aqui de caixa, disponibilidade é caixa, créditos, clientes, estoque, caso matéria-prima ou produtos acabados, outros créditos que aparecem aqui e despesas antecipadas. No ativo não circulante, nós vamos ter aqui realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. No outro lado, lado do passivo, conforme eu falei antes, a mesma proposta. O passivo circulante, dentro do circulante, fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos e financiamentos.
que é, no caso aqui, contas a pagar, né, porque está CP, obrigações tributárias, provisões, encargos das provisões e outras obrigações. No passivo não circulante, nós vamos ter os exigíveis a longo prazo e o resultado do exercício futuro. E temos o patrimônio líquido, que pode aparecer no patrimônio líquido o capital social, reservas de lucros, ações em tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial e prejuízos acumulados, se for o caso. Tá ok? E aqui uma proposta do que seria, né, um centro de custos, tá? Um centro de custos. Então, nós observamos aqui, ó, o ativo é um e o passivo é o dois. Dentro do ativo, nós temos duas subcontas, duas grandes contas, o circulante e o não circulante. O circulante, então, vai ter o dígito 1, então nós vamos ter 1,1. E o não circulante, o dígito 2, então nós vamos ter 1,2. No circulante, que é 1,1, nós vamos ter aquelas variações. Então, cada um vai ter o seu dígito. E aqui observe que a partir do terceiro dígito, acrescenta um zero antes, né? Ah, mas isso aí, qual é a regra? Não tem regra. Eu poderia ter usado aqui, em vez de um zero só, 0,1, podia ter botado 0,01. Porque dentro da disponibilidade, pode ser que eu tivesse outras disponibilidades além só do dinheiro, tá? Mas não é. Então, aqui ficaria disponibilidades 1,1.01, créditos 1,1.02, estoques 1,1.03. Aqui no estoque, se tivesse, por exemplo, matéria-prima, seria 1,1.03.001, tá? Ou 0,1. Se fosse estoque de produtos acabados, 1,1.03.002 ou 0,02 apenas, né? E assim por diante. Da mesma forma, o ativo circulante, cuja raiz é 1,2, as suas divisões acrescentariam, então, mais dois dígitos, né? O realizável a longo prazo, 1,2.01, investimentos 1,2.02, e aqui no investimento, cada conta de investimento poderia ter mais um conjunto de dígitos, tá? Da mesma forma, o imobilizado. Cada imobilizado poderia ter mais uma série de dígitos, né? Como bens móveis, bens imóveis, né? Ali intangível, a mesma coisa, tá? Softwares, licenças, enfim, tá? No passivo é a mesma proposta. O passivo é o 2, o passivo circulante é 2,1, fornecedores e demais vai acrescentar mais um dígito. E assim o passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá ok? Esse exercício aqui deixa eu ver aqui, que eu passo para vocês, vou fazer aqui a sua. Nós temos aqui, ó. Então, vamos ter que botar essas contas aqui no ativo ou no passivo, distribuir lá naquelas contas que eu passei para vocês, tá? Por exemplo, duplicatas a receber, 18 meses. Ora, se é duplicatas a receber, é porque eu fiz uma venda. E eu fiz uma venda em 18 meses para receber, ou seja, está fora do exercício social. Então, ela é no ativo não circulante, tá? Mesmo sendo uma conta clientes. Então, não posso botar numa conta clientes apenas, porque essa conta clientes é só até seria dentro do exercício social, tá? Fornecedores, 10 meses. Então, ela entra, fornecedores é uma obrigação que eu tenho, então entra no passivo. Salários a pagar é uma obrigação também, então ela entra no passivo também. Caixa é um ativo, então caixa é liquidez imediata, então ela vai na primeira conta, né? Tá? Vou pegar aqui
Então, vai em disponibilidades, tá? Imposto de renda a pagar é uma obrigação, vai lá no passivo circulante, tá? E é uma das primeiras contas que tem que ir. Lucros acumulados, só que é coisa dos sócios, então vai lá no patrimônio líquido. ICMS a recolher. ICMS a recolher é obrigação, então vai lá no patrimônio, vai lá no passivo, tá? No passivo circulante. Obras de arte é um investimento, tá? É um investimento, então vai lá no imobilizado. O capital social, vai no patrimônio líquido, lá no passivo. Móveis e utensílios são bens, então vai lá no ativo. Banco contra movimentos também vai logo abaixo de caixa, tá? Estoques também é no ativo, normalmente vai abaixo de clientes, porque a liquidez dele é menor do que a da clientes. Não é que é menor, ela é menos garantida do que clientes, né? Notas promissórias a pagar, vai lá no passivo. E empréstimos bancários, 30 dias. Empréstimos bancários, quer dizer, a empresa fez empréstimo, se está dentro de 30 dias, é o passivo circulante. Tá certo? Então, esse exercício, ele fica. Esse exercício fica dessa forma aqui, ó. Nós temos aqui caixa 1.900, banco 100, estoques 4.950, tá? Como ativo circulante. Como realizar a longo prazo? Aquelas duplicatas a receber, lembra que era além do exercício social. No ativo permanente, nós vamos ter, então, obras de arte, 3.660, que é o investimento, fica dentro do ativo permanente, né? Móveis e utensílios, 3.500. Totalizando o ativo, 19.110. No passivo, o circulante, nós vamos ter salários a pagar, 3.250, fornecedores, 2.000, imposto de renda a pagar, 900, ICMS a recolher, 100, e notas promissórias a pagar, R$ 1.000. Eu faço um alerta para vocês aqui, chama atenção, porque normalmente impor impostos, tá? Tributos, normalmente vem antes de fornecedores, tá? Primeiro vem contas, salários, né, e encargos sociais, depois vem os tributos, para depois vir os fornecedores, tá? Mas aqui, só para efeito de curiosidade. Exigível a longo prazo, tem aquele empréstimo, né, de 5.160, o patrimônio líquido de 5.000 e aquele lucro acumulado de 1.700, totalizando 19.110. Um detalhe, por que o nome dessa conta contábil, né, desse registro contábil é balanço patrimonial? Balanço vem de equilíbrio, tem que estar em equilíbrio. As contas do ativo têm que estar em equilíbrio com as contas do passivo, tá certo? Por quê? Porque tudo que está aqui no ativo, a origem dele é aqui no passivo. Então tem que fechar. Se não fechar, se não ficar igual o resultado aqui total, o total do passivo igual ao total do ativo, o balanço está errado. Então eu tenho que verificar onde é que está o meu erro, certo? Vamos seguir então aqui. Vamos para continuidade, vamos pegar aqui a aula 2. Deixa aqui agora eu pegar. Então, aqui. Ok. Bom, nosso próximo assunto
são os lançamentos contábeis. Aqui, eu quero mostrar para vocês na realidade, a origem, né, daquilo que eu falei no final ali, que é a origem e o destino. Tá? Mas antes de nós chegarmos propriamente no lançamentos contábeis, falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, tá, refere-se ao fluxo de dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recolhido e gastos por uma empresa durante um período de tempo definido, alguma vez ligado a um projeto específico. O que, na realidade, é o fluxo de caixa? É o acompanhamento ao longo de um tempo, ao longo de um período, tá? O acompanhamento de todos os fluxos de entrada e saída de dinheiro, tanto em espécie como, como em obrigações ou como direitos, tá? Exemplo, tanto em dinheiro em espécie como em cheques, como em nota promissória, como em hoje mais que nunca, né? Pix, cartões de crédito e débito, ok? Da mesma forma, saídas, tá? Tanto em dinheiro como em duplicatas, como em boletos bancários, tá ok? Então, na realidade, o que é isso? Eu faço uma previsão do que eu vou receber, uma previsão do que eu vou gastar, e eu vou gerar, isso vai me gerar um saldo de cada período, tá? Então, vamos imaginar que esse período seja mensal. Então, para cada mês dentro de um período, vamos imaginar aí de um ano, eu faço uma previsão de receitas e, e despesas. Falando despesas aqui, todos os gastos, todas as saídas, tá? Custo, despesa, enfim, todas as saídas. E aí vai gerar um saldo, tá? Vai gerar um saldo, que normalmente eu espero que esse saldo seja positivo. Então, eu faço isso por 12 meses. E aí o que acontece? Vai passando os meses, eu vou acompanhando. Primeiro mês, atingi a meta, o meu saldo, o saldo que eu previ, ficou dentro, ficou, toca a ficha, vai indo. Então, isso é o fluxo de caixa. E por que fala aqui que às vezes é ligado a um projeto específico? Ora, se eu tenho um empreendimento, esse empreendimento ele vai ter que ser, ele tem a sua própria gestão, correto? Então, eu posso fazer um fluxo de caixa só específico para esse empreendimento. Então, por exemplo, empreendimento, conjunto habitacional Torre de Maiorca, por exemplo. Então, ele vai ter toda a documentação, e inclusive o seu fluxo de caixa, tá certo? Seu plano de contas, enfim. Eu acho que eu passei aqui, né? Muito bem. Então, para eu ter o fluxo de caixa, eu preciso ter, né? Eu preciso ter a escrituração, tá? Eu preciso ter a escrituração. O que é a escrituração? É o registro que eu vou fazer, tá? Eu vou registrar, eu vou fazer o registro, eu vou escrever aquilo que aconteceu. Então, dito de uma forma conceitual, a escrituração é uma das técnicas utilizadas pela contabilidade e consiste em registrar nos livros próprios da contabilidade, livros como diários, razão, caixa e conta corrente, todos os fatos administrativos que provocam alterações no patrimônio da empresa. Olha, todos os fatos administrativos, que são fatos contábeis, tá? Que provocam alteração no patrimônio da empresa. Ora, se eu recebi uma prestação da venda de um apartamento, houve uma alteração no patrimônio. Por que houve uma alteração? Porque mexeu no meu ativo. Mexeu no meu ativo circulante. Então, eu tenho que registrar. Se eu paguei o combustível, o óleo diesel do caminhão, tá? Que está carregando areia lá para fazer o concreto,
Se eu paguei, independente se foi com cheque ou em dinheiro, ou Pix, etc., tá? Houve uma alteração no meu patrimônio, por quê? Porque afetou o meu ativo, porque saiu dinheiro. Ah, mas eu fiz para 30 dias. Ora, se fez para 30 dias, também afetou o meu passivo. Eu tenho uma obrigação com o posto de combustível, tá? Então, tudo tem que ser registrado. Esses registros é que vão estabelecer o final, os registros do fluxo de caixa, tá? Lembra, eu fiz uma previsão, né? Então, de repente, dentro dessa previsão, e aí que faz parte, aí que a gente vê a importância de um plano de contas, né? Porque dentro dessa previsão de entradas e saídas, elas estão vinculadas com o meu plano de contas. E dentro do meu plano de contas vai ter lá uma conta dentro das despesas, ok? Que é combustível. Vai ter um dígito lá, um códigozinho, tá? Então eu vou ter uma previsão de despesas também para combustível. É verdade, por incrível que pareça, certo? Eu tenho que ter essa previsão de despesa, tá? E na medida que o tempo vai passando, eu vou acompanhando se o gasto que eu estou tendo com combustível está de acordo com aquilo que eu previ, tá? Enfim, e aí nós entramos então nos lançamentos contábeis. Tá? O que é lançamento contábil? É o registro do fato contábil. Tá? Lançamento contábil é o registro do fato contábil. Todo fato que origina um lançamento contábil deve estar suportado em documentação hábil e idônea. Então, tudo que origina um lançamento contábil, então, todo fato contábil vai originar um lançamento contábil, vai originar um registro contábil, que é aquele registro administrativo que a gente viu anteriormente, né? Fato administrativo, tá? Então, vai ser suportado por uma documentação hábil, tá? Ou seja, correta, bem feita e idônea. Idônea, certo? Ou seja, dentro dos aspectos éticos e moral. Ou seja, dentro da legislação. Tá? Dentro da legislação. E quais são os elementos essenciais da escrituração para a geração do fato contábil, dos lançamentos contábeis? Primeiro, local e data da ocorrência do fato administrativo ou do fato contábil. Conta contábil a ser debitada, aí entra lá no plano de contas. Conta a ser creditada, também relacionado ao plano de contas. Histórico da ocorrência do fato, que é o resumo do que está acontecendo nesse fato negociado. O valor do fato, tá? Valor envolvido no negócio, esse valor do fato, tá certo? Então, aqui nós temos os elementos essenciais.
Eu dei uma paradinha aqui para buscar uma água, eu estava sem aqui, e eu não soube como parar aqui a gravação. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Métodos das partidas dobradas. Isso aqui é um pouquinho chato, mas é bem legal, tá? Ele foi descrito pela primeira vez em 1494, na Itália, pelo frade Luca Pacioli, no livro Coleção de Conhecimentos de Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade. Esse método reza que cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deve ser sempre igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. Ou seja, se surgiu um bem na empresa, se surgiu uma máquina, um equipamento na empresa, tem que ter uma origem. Não cai do céu. Esse é o princípio do frade Luca Pacioli, é esse. As coisas não caem do céu. Eu tenho que ter uma origem. Tá? Tem que saber de onde é que veio. Então, observe esse exemplo aqui. A empresa XYZ possui R$ 200.000 do item dinheiro em seu patrimônio. Então, está lá. No balanço patrimonial, hoje, lembre que o balanço patrimonial é uma fotografia. Ele representa a realidade naquele momento ali. Então, por exemplo, quando nós tomamos conhecimento de um balanço patrimonial, é só para revisar, tá? Eu abro um jornal, né? Abro um jornal e olha ali, balanço patrimonial da empresa tal. Eu estou abrindo o jornal em março. Ele foi publicado em 31 de dezembro do ano anterior. Aquilo que eu estou vendo ali se refere ao dia 31 de dezembro, tá? Porque hoje, em março, isso aqui já não é mais a realidade. Isso aqui se refere a dia 31 de dezembro do ano anterior. O balanço patrimonial é a fotografia, é aquele momento, só para deixar claro, tá? Bueno, a empresa possui R$ 200.000 do item dinheiro no seu patrimônio. Em determinado momento, foi apurada a necessidade de comprar um veículo para uso da empresa no valor de R$ 40.000. Realizada a compra, o item veículo entrou em R$ 40.000 e o item dinheiro foi diminuído também nesse valor, tá? Dinheiro aqui, dentro do balanço patrimonial, ele está dentro do ativo circulante, que eu falei para vocês que pode aparecer, que aparece como caixa, né? Tá? Então, vamos entender aqui, R$ 200.000 está lá em caixa. Então, o que acontece? Eu adquiri um automóvel, tá? Para uso da empresa, tem que deixar bem claro isso, tá? O automóvel foi comprado para uso da empresa, então o automóvel entrou no patrimônio da empresa, tá? Então, lá na conta do patrimônio, lá no ativo, no ativo imobilizado, vai aparecer lá veículos ou automóveis, vai aumentar em R$ 40.000, tá? E a conta do caixa, que foi comprado em dinheiro, a conta do caixa vai diminuir R$ 40.000, tá? Tem que ser feito assim. Nesse caso, porque foi comprado à vista. Se fosse comprado a prazo, pessoal, entraria R$ 40.000 na conta, no ativo imobilizado, veículos, R$ 40.000, então aumentaria essa conta, só que aumentaria o passivo circulante fornecedores, tá? Então, a utilização das partidas dobradas permite que, através de um único lançamento, as duas contas sejam anotadas. Então, por exemplo, aqui, como eu falei, né? Redução de R$ 40.000 no dinheiro existente, lá na conta caixa, e aumento R$ 40.000 na aquisição do veículo. Ou seja, a origem do surgimento do automóvel no meu patrimônio, no patrimônio da empresa, a origem é a saída de 40.000 do caixa. Tá? Em termos contábeis, debita-se a conta veículos, representando a aplicação de recursos, e credita-se a conta caixa, representando a origem
dos recursos aplicados, tá? Como é que é representado, então, essa partida dobrada? Ele é representado através do livro Razão ou do Razonete. Vocês já são da nova geração, provavelmente vocês não pegaram a régua T nas pranchetas de desenho, né? Fotônico, desenho mecânico. Mas isso aqui era a régua T. Tá? Então, todas as contas, certo? Claro, hoje é tudo através de sistema de softwares, né? Mas toda conta, ela é representada, a origem dela é representada por essa régua T aqui. Toda conta, ela vai ter uma coluna a débito e uma coluna a crédito. Toda ela, tá? No lado esquerdo do razonete, tá? São colocados, são lançados os débitos de uma conta para aumentar o seu valor, se a conta representar um bem ou direito, ou para diminuir o seu valor, se a conta representar uma obrigação. Do lado direito, são lançados os créditos de uma conta para aumentar seu valor, se a conta representar uma obrigação, ou para diminuir seu valor, se a conta representar um bem ou direito. Vamos entender isso aqui, então. Então, nós temos duas situações. A conta ela pode ser do ativo, tá? Que é o bem direito, ou um direito, e a conta pode ser do passivo, que representa uma obrigação ou patrimônio líquido, correto? Então, toda a conta vai ser representada por esse T aqui. Então, vamos imaginar a conta caixa, tá? A conta caixa, ativo. Se entrar um dinheiro na conta, por exemplo, foi vendido à vista um produto, entrou dinheiro, é lançado a débito, é lançado do lado esquerdo do meu razonete. É exatamente. É lançado a débito, tá? É lançado a débito. E até hoje a gente achava que era crédito, né? Pois é. Não, mas não é. É a débito, ok? O termo, quando diz assim, eu tenho crédito eu tenho um crédito lá, lá na loja. Eu tenho um crédito porque esse eu tenho crédito foi a loja que disse para nós. Na realidade, nós temos um direito, né? Nós temos um direito com eles. Tá? Mas a loja disse para nós, tu tem um crédito aqui conosco. Tu tem um crédito aqui conosco, por quê? Porque para eles aumenta a conta, tá? Aumenta o valor, ok? Então, olha só. Então, se a conta é do ativo, sempre que aumentar a conta, nós vamos lançar a débito. Sempre que diminuir a conta, eu vou lançar a crédito. Então, vamos imaginar o seguinte: a compra de um automóvel, R$ 40.000, tá? Em dinheiro. Esse automóvel vai entrar na conta automóvel, vai entrar a débito, R$ 40.000, e lá na conta caixa vai sair, vai ser lançada a crédito, porque vai diminuir a conta, ok? Vai sair R$ 40.000. É o exemplo que foi dado anteriormente, ok? Comprei matéria-prima, compra de matéria-prima, uma parte a débito, uma parte em dinheiro e uma parte para 30 dias. Valor R$ 10.000, 5 à vista e R$ 5 para 30 dias. Na conta estoque de matéria-prima vai entrar a débito R$ 5.000, 5 mil, aliás, os 10.000, né? Perdão, os R$ 10.000. Na conta caixa vai ser lançada a crédito R$ 5.000, que é a metade, e na conta fornecedores lá no ativo, lá no passivo, vai ser lançado a crédito também R$ 5.000. Por quê? Porque vai aumentar o valor dele, que é uma obrigação que eu tenho. Tá?
Então, um exemplo aqui, ó. Observe aqui. Compra de um terreno para construção em dinheiro, conforme escritura pública número tal, no cartório civil Praça Imóveis Santa Catarina, do senhor fulano de tal, por R$ 90.000, em 29 de fevereiro de 2008, na cidade de Florianópolis. Vejam, isso aqui é a chamada escrituração, tá? Então, resumo todas as informações aqui. Lançamento no livro diário. Florianópolis, 29 de fevereiro de 2008. Resumo. Lançado a débito. Terreno para futura utilização, R$ 90.000. Lançado a crédito, Caixa, R$ 90.000. Por quê? Porque foi comprado o terreno à vista. Então, aumentou a conta imobilizado terrenos e diminuiu a conta caixa em R$ 90.000. Tá? Como mostra aqui no razonete aqui embaixo. Ó, conta, terreno para uso. Entra a débito, porque a conta aumentou, e a outra conta, caixa, entra lançado a débito, porque a conta diminuiu. Observem que eu tenho uma origem para esse destino aqui, que é o terreno, a aquisição do terreno. A origem qual é? A origem é 90.000 do caixa. Ou seja, eu comprei à vista. Não caiu de paraquedas o terreno no meu balanço patrimonial. Eu tenho que ter uma explicação para a origem do bem, para a origem do meu patrimônio, tá? Tanto no ativo como no passivo. Toda conta do ativo e todo acréscimo de ativo são lançados do lado esquerdo do razonete, tá? Então, toda a conta do ativo e todo acréscimo do ativo são lançados do lado esquerdo do razonete, do lado débito. Então, aumentou o ativo, aumentou a minha conta do ativo, é lançado do lado esquerdo, é lançado a débito. Toda a conta do patrimônio ou do patrimônio líquido, bem como os acréscimos, serão lançados do lado direito do razonete, serão lançados a débito. Tá? Toda diminuição do ativo será lançada do lado direito, será lançada a crédito. Toda diminuição do passivo será lançada do lado esquerdo, será lançada a crédito também. Tá? Perdão, no caso aqui do passivo será lançado a débito, toda a diminuição. Exemplo, mais um aqui. Compra de veículo no valor de 45.000 à vista via banco. Então, aí aparece a conta banco. Então, é lançado a débito veículos, 45.000, está aqui a conta veículos, lançado a débito. Tá? E a conta banco é lançada a crédito, R$ 45.000. Ou seja, saiu do banco, diminuiu a conta R$ 45.000 e a conta banco, ela faz parte do ativo, então diminuiu. Ora, se diminuiu a conta do ativo, tá? Houve uma mutação desse patrimônio. Em algum lugar, esses 45.000 tem que estar. Ok? Então, está lá, está onde? Está na conta veículos, dentro do próprio ativo. Por isso que foi lançado aqui a débito. Tá? O exemplo 2. Aqui já está mais complexo. Alguns lançamentos existentes no livro diário. Lançamento a débito, estoque 67.000. Aqui lançamento 1. Ó. A débito, estoque 67.000. A crédito caixa 67.000. Então vamos ver. Tá? A conta 2, o lançamento 2. A débitos, o caixa 70.000. A débito banco 30.000. A crédito estoque 100.000. Observem, tanto no 1 como no 2, que aqui tem equilibrado. Ó.
Não está sobrando nada aqui. Aqui, interessante, né? 70 com mais 30 dá 100. Observe que aqui, ó, débito, débito, fechou 100, né? E crédito fechou 100. Equilibrou, tá? No lançamento 3, lançado a débito, caixa 35 mil, lançado a banco, a crédito, banco, 35 mil. Lançamento 4, lançado estoque, 10 mil, lançado fornecedores, 10 mil. Então, vamos ver agora essa distribuição nas contas. Então, o primeiro lançamento aqui envolve as contas estoque e caixa. Estoque está aqui, o caixa está aqui. Observe que no estoque eu tenho um saldo inicial de 90 mil, no caixa eu tenho um saldo inicial de 10.500. Então, vamos lá. Lançamento, estoque, a débito, 67 mil. Então, observe que os 67 mil no estoque lançado a débito vai do lado esquerdo. Tá? E a contrapartida desse estoque de 67 mil é na conta do caixa. Ora, como eu estou pagando, né, o entendimento que eu tenho aqui, porque não aparece mais nenhuma outra informação, é que eu paguei esse estoque em dinheiro. Então, é lançado a crédito. Está aqui os 67 mil reais. Tá? É isso que nós temos que entender. Ora, se tem a conta estoque e tem a conta caixa, a compra foi à vista. A compra foi à vista. Ok? O segundo lançamento envolve caixa, banco e estoque de novo. Então, eu tenho aqui o lançamento a débito no caixa, 70 mil reais. Então, aqui o lançamento 2, 70 mil reais. Tem o lançamento a débito banco, 30 mil reais. O banco vai lá embaixo. 30 mil reais, o banco tem um saldo inicial de 42 mil. E o lançamento a crédito, 100 mil reais, tá? 100 mil reais de estoque. Então, vem lançamento a crédito, 100 mil reais. O que nós vamos o que se entende aqui? Houve uma venda, então houve uma redução na minha conta de estoque, uma redução, então é lançado a crédito, tá? Olha, se houve uma redução no meu estoque, é porque eu vendi. Olha, se eu vendi, tem que ter aparecido dinheiro. Como é que apareceu esse dinheiro? 70 mil reais entrou em dinheiro no caixa e 30 mil reais no banco, tá? Que são as contas, a contrapartida, ok? O lançamento 3 envolve caixa a débito e banco a crédito. Então, vamos lá. Lançamento 3, tá aqui, ó. A débito, 35 mil reais, ou seja, a conta do caixa aumentou, então é lançado a débito. E a conta do banco foi lançada a crédito, então diminuiu a conta do banco. O que foi feito aqui? Eu fui lá, saquei no banco, 35 mil reais, e botei na gaveta da empresa, lá no escritório. Ok? E o lançamento 4 envolve estoque a débito e fornecedores a crédito. O que significa isso? Que o meu estoque, tá? Meu estoque aumentou, então ele vai é lançado a débito. Se ele aumentou é porque eu comprei itens, seja, no caso aqui, provavelmente foi matéria-prima ou insumos, né? Olha, se eu comprei, eu tenho que pagar, ok? Como não aparece conta de caixa nem conta banco, é porque eu não paguei à vista. Aparece fornecedores. Então, fornecedores, que é uma conta do passivo e ela aumenta, ela é lançada do lado direito, ela é lançada a crédito, tá? E, feito isso, eu faço, como te diz, né? Passa a régua, ver qual é o saldo de cada conta. Então, eu vou ter um saldo final aqui de estoque de 67 mil, um saldo final de caixa, 67 mil a débito, tá? Um saldo de caixa de 48.500 a débito também, banco 37 mil a débito também e fornecedores 80 mil a crédito, ok?
Só que os lançamentos contábeis, eles podem ser lançamentos de primeira fórmula, lançamentos de segunda fórmula, de terceira e de quarta. Então, vamos ver aqui rapidamente. O lançamento de primeira fórmula é o registro do fato contábil que envolve apenas uma conta devedora, presta atenção, uma conta devedora e uma conta credora, ou seja, envolve só uma conta débito e uma conta a crédito. Exemplo, depósito bancário com recurso do caixa, ou seja, peguei dinheiro do caixa, fui lá e depositei no banco. Tá? Então, aqui tem o histórico. A débito, o banco, tá? Na data tal, de 10 mil reais. Na conta caixa. Então, aqui no banco, é lançado a débito porque a conta do banco aumentou. E a conta do banco é do ativo. Em compensação, a conta caixa, ela reduziu. Tá? Então, ela é lançada a crédito. Ok? O lançamento de segunda fórmula envolve uma conta devedora e mais de uma conta credora. Então, uma conta devedora, uma conta a débito, tá? E mais de uma conta a crédito. O exemplo aqui, depósito bancário, em parte com recurso do caixa, no caso dinheiro, e parte em cheques pré-datados de clientes. Tá? Ou seja, créditos a cobrar. É aquele tal do cheque pré-datado que a loja aceita, né? Que a empresa aceita. Então, lançamento a débito, Banco Bradesco, valor 10 mil reais, ok? Então, entrou o dinheiro, significa que é a débito porque a conta aumentou. No caixa, vai entrar, tá? No caixa, parte do depósito em dinheiro, Banco Bradesco, 1.000 reais. Entrou em dinheiro, 1.000 reais no banco, certo? E cheques aí dentro ainda dentro ainda do ativo, cheques a cobrar, no caso ativo circulante, tá? Parte de depósito, tal, em cheque Bradesco, ou seja, nós temos aqui 9 mil reais. Então, nós temos aqui uma conta, observe que foi uma conta, o depósito 10 mil reais no banco, certo? Só que foi uma parte do recurso com caixa, uma parte do recurso com caixa, que foi dinheiro, por isso que está lançado aqui foi lançado aqui a crédito, que diminuiu a conta do caixa, tá? E tem uma conta que foi aberta lá dentro do ativo de cheques a cobrar, tá? Cheques a cobrar. Então diminui a conta do ativo, é lançado é lançado a crédito. Então olha a contrapartida aqui, 1.000 reais, 10 mil reais em depósitos, sendo que 1.000 reais foi em dinheiro e 9 mil reais foi em cheque pré-datado. Então foi lá para o banco lá. Tá? Enquanto esses cheques não forem cobrados, esses 9 mil que estão aqui desses cheques continuam a crédito. Tá? O lançamento de terceira fórmula é o registro do fato contábil envolvendo mais de uma conta devedora e apenas uma conta credora. Exemplo, venda de mercadoria sendo uma parte à vista e outra a prazo. Então, nós temos aqui o exemplo. A débito, caixa, ativo circulante histórico. Recebido a nota fiscal tal, da fulana de tal, 10 mil. Duplicata a receber, também no ativo circulante, histórico, parte da nota fiscal da mesma pessoa, 50 mil. E a venda de mercadoria, 60 mil reais. Ou seja, a conta venda de mercadoria saiu do patrimônio. Ora, se saiu do patrimônio, diminuiu a conta. Então, é lançada a crédito. Tá? E é lançada a débito caixa, porque aumentou a conta do caixa, 10 mil reais, e aumenta
a conta clientes, que é contas a receber, mesmo que seja em nota promissória, em cheque, etc. Tá? Por isso que é lançado, então, a débito também. E o de quarta fórmula, né, que é o mais complicadinho. Tá? É quando o fato contábil envolve mais de uma conta devedora e mais de uma conta credora. Exemplo aqui, ó, compra na mesma nota fiscal de mercadorias e material de consumo, sendo parte pago no ato e o saldo pagos em 30 dias. Então, temos aqui a data do lançamento, 20/10/2000X, a débito, estoque de mercadorias, ou seja, aumentou a minha conta de estoque do ativo, então ela é lançada a débito, R$ 10.000. Aumentou o estoque de materiais de consumo no ativo circulante em R$ 2.000. Tá? Eu tenho que dar conta de quantos R$ 1.000? R$ 12.000. Então, vai lá. É lançado a débito com bancos contra movimento do ativo circulante. Tá? Então, foi pago um cheque de R$ 4.000. Ora, se a conta é do ativo e diminuiu essa conta, é lançada a crédito. Tá? E uma parte foi paga em 30 dias. Então, vai lá para o passivo, conta fornecedores, que como é conta do passivo e ela aumenta, também é lançada a crédito. Tá? Então, aqui eu vou deixar para vocês tentarem uma brincadeira aí, e aí no próximo encontro a gente resolve isso aqui, tá? Olha aqui, ó. Compra de equipamentos à vista em cheque, 55.300 e por aí vai. E aqui tem as contas, as contas que nós vamos usar com seus respectivos saldos iniciais, tá? Então, aqui no caso é fazer os razonetes e tentar fazer os lançamentos contábeis. Tá ok? Então tá, pessoal. Por hoje era só, tá? Grande abraço. Até a próxima.